Dois indicadores financeiros que não representam absolutamente nada se eles forem avaliados isoladamente. Bom, se você quer saber quais são esses dois indicadores e o que fazer nesse caso, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Kleber Donadi, eu sou consultor empresarial e ajudo pequenas e médias empresas a melhorarem seus resultados por meio de uma gestão mais assertiva. E vamos de fato, quais são os dois indicadores que não representam muita coisa se eles forem analisados isoladamente. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha mais importante? Grandes números ou dinheiro no bolso? Se você escolheu a resposta 2, que é a mais certa, né? Dinheiro no bolso, você já deve ter ideia de quais serão esses dois indicadores. Então vamos começar. O primeiro indicador é faturamento. Por que o faturamento não representa nada se for avaliado isoladamente? Porque faturamento é simplesmente o quanto que a empresa faturou, o quanto que ela vendeu. Mas faturar não significa receber e ter dinheiro no bolso. A empresa pode faturar 10 milhões e ter custo de 10 milhões e 500, ter tido prejuízo. A empresa pode ter faturado 200 milhões, se teve custo de 205, teve prejuízo. Então a gente precisa analisar o faturamento em conjunto com outros indicadores, como por exemplo faturamento e lucro, lucratividade. Só que lucratividade também é o segundo indicador que talvez seja bastante polêmico aqui, porque lucratividade, se você avaliar isoladamente, também pode não significar muita coisa. Por quê, Kleber? Como assim, né? Agora deu até uma confusão mental aqui, porque você fala para calcular faturamento junto com lucratividade, mas também lucratividade não está 100% correto. Lucratividade está correto, mas primeiro a gente precisa avaliar o seguinte. Lucratividade geralmente a gente calcula em cima do DRE. DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. DRE é baseado em regime de competência, ou seja, tudo que a empresa faturou naquele mês, menos os custos daquele produto que você vendeu ou daquele serviço que você vendeu, menos os custos fixos, você vai ter um percentual de lucratividade. Só que a lucratividade nem sempre representa dinheiro no bolso, porque como é regime de competência, ou seja, de acordo com o fato gerador, vendi, tiro os custos daquilo que eu vendi e tenho um resultado final. Porém, a gente tem prazos de pagamento, por exemplo, diferentes, o cliente pode não ter pago, então a gente precisa analisar junto com esses dois indicadores também o fluxo de caixa, para saber o quanto que a gente tem de dinheiro no bolso. E para ficar mais ilustrativo, eu fiz aqui um exemplo na minha tela do computador aqui, que eu vou compartilhar com você, para você entender bem o que eu estou querendo dizer, tá? Vem aqui comigo, tá? Essa empresa aqui, então ela teve um faturamento, uma receita bruta, né, que significa faturamento, ou seja, ela emitiu notas fiscais na ordem de 1 milhão. Deixa eu colocar aqui um. Então eu tenho aqui uma receita bruta de 1 milhão. Eu tiro os impostos, as devoluções, tenho uma receita líquida, depois eu tenho o custo variável de produção desse produto, né? Se você revende ou se você produz, esse custo que você teve para vender esse produto vai entrar aqui. E lá no final, depois a gente tem todos os custos fixos, lá no final a gente tem o resultado operacional, que é esse resultado aqui de 8%. Se você analisar só o DRE, vai parecer que essa empresa é uma empresa saudável, porque ela tem um resultado de 8% de lucratividade, tem ali 79 mil. Ok, agora vamos simular, eu estou simulando aqui por meio de um fluxo de caixa quinzenal para você ver o que pode acontecer com essa empresa. Olha só, eu fiz quinzenal só para efeitos de didática, tá? O fluxo de caixa ele pode ser diário, semanal. O ideal é que seja diário, semanal, tá? Não passe muito. Eu coloquei aqui quinzenal mais para a gente ter uma ideia. Então, como é que funciona o fluxo de caixa? Por regime de caixa. Aí é o que efetivamente a empresa recebeu, é o que entrou no caixa da empresa. Então, olha que interessante. Em janeiro ela teve um faturamento de 1 milhão, mas ela não recebeu de fato 1 milhão. Por quê, Kleber? O que aconteceu aí nesse caso? A empresa pode ter emitido notas fiscais, mas para quem ela vendeu não vai pagar imediatamente no próximo mês, ou não vai pagar no mês que ela efetuou a compra, ela vai pagar num próximo mês. Então aqui a gente já tem um descasamento de caixa. Depois a gente tem todos os custos, e aí é efetivamente dinheiro que saiu do caixa. Aqui eu coloquei um valor
tá? Bem grande para ficar mais ilustrativo, que é de matéria-prima. Então, o que aconteceu com essa empresa? Muito provavelmente um vendedor de matéria-prima chegou lá nessa empresa e falou: olha, eu tenho aqui a matéria-prima, eu te consigo uma promoção de 5%, mas você precisa comprar X volume e precisa me pagar à vista. Então esse comprador fez lá uma compra e o que aconteceu com essa empresa no financeiro? Isso aqui, ó, é o mais importante, que é o caixa da empresa, que é dinheiro no bolso. Lembra que eu perguntei qual que é mais importante? Olha só, o nosso fluxo ele começou do mês anterior positivo, mas nessa quinzena teve muito mais saída do que entrada, então essa empresa ficou 248 mil negativo. Calculando aí junto com o saldo anterior, essa empresa fechou a primeira quinzena em 192 mil negativo. Vai passar para a quinzena 2, teve mais entrada do que saída, mas mesmo assim essa empresa fechou negativa. E foi para o segundo mês exatamente da mesma forma. Mesmo tendo um recebimento até maior que o mês anterior, ela conseguiu aqui fechar no negativo. Então por isso que a gente deve avaliar dentro de uma empresa, não só 2 ou 3 indicadores, a gente precisa avaliar tudo e principalmente o caixa da empresa, é o caixa que manda. E aí, quais são as possíveis causas disso acontecer com uma empresa? Muito provavelmente, prazo de recebimento com prazo de pagamento estão descasados. A empresa pode estar com muito estoque e não está conseguindo dar vazão. E aí essa empresa ela não tem dinheiro, ela está pagando juros para o mercado, ela está financiando os seus clientes que estão comprando e ela está com um monte de dinheiro parado ali em estoque. Ela não vai conseguir fazer investimentos, tem uma série de fatores. Percebeu por que é importante analisar todos os indicadores em conjunto? Eu não disse que você não deve avaliar faturamento ou lucratividade, muito pelo contrário, você deve avaliar, mas precisa estar em conjunto com outros indicadores e com outras análises, ok? E aí eu queria saber agora o que você faz na sua empresa. Você faz exatamente isso que eu falei, de analisar os indicadores mais o fluxo de caixa para ver se o caixa da empresa está positivo, ou você se baseia só nos indicadores? Eu queria ouvir o seu comentário e te vejo no próximo vídeo então. Até lá!